Imagina uma cerveja com uma nota beirando a perfeição, aclamada pela crítica e tudo mais, mas que, estatisticamente, quase ninguém está bebendo neste exato momento. É um paradoxo bem fascinante, né? Demais. Hoje a nossa análise profunda de dados vai investigar a The Hard Part 2. Cruzamos informações aí de bases de dados de avaliações da comunidade e registros da própria cervejaria para entender o que torna essa garrafa tão misteriosa. E assim, o interessante de olhar para essas métricas cruzadas é que elas dão uma visão técnica muito completa. Aham. A gente tem ali o perfil de ingredientes, o tempo exato de barril, o comportamento de compra e, nossa, os números contam uma história de extrema paciência. Com certeza. Bom, vamos aos fatos então. Essa é uma criação da Southern Grist Brewing Company. Oficialmente, é classificada como um Barley Wine Older, mas a ficha descreve a bebida como uma Crystal Ale. Certo, um detalhe bem importante. E a potência assusta um pouco, viu? São 10,1% de teor alcoólico, sem nem sinal daquele IBU, sabe? O índice de amargor. Com 10,1%, isso é praticamente um vinho disfarçado de cerveja. Exatamente. Mas me tira uma dúvida rápida. Chamar de Crystal Ale não seria só um truque de marketing sonoro? Como que fica essa intensidade toda? Então, na verdade, isso é uma pista técnica super essencial. Esse termo indica uma carga pesadíssima de maltes do tipo Crystal. Ah, entendi. Pois é. E durante a secagem, esses grãos passam por um processo de torra úmida que acaba cristalizando os açúcares lá dentro. Isso joga a doçura e as notas de caramelo lá para cima. Nossa! É justamente essa base incrivelmente doce e estruturada que consegue suportar os 10,1% de álcool, e tudo isso sem deixar a bebida com aquele gosto forte de solvente, sabe? Faz todo sentido. Então o próprio açúcar caramelizado meio que age como um amortecedor para o álcool. Isso, um amortecedor perfeito. Só que mesmo assim, uma base tão robusta precisa de algo a mais para não ficar enjoativa. O que leva a gente para a colaboração com a Horus Aged Ales, que é uma gigante do setor. Sim, uma parceria de peso. E os dados mostram 13 meses de envelhecimento em barris de light whisky da Southern Collective. E aí vai a minha provocação. Juntar duas cervejarias de peso e deixar o projeto trancado num barril de whisky por mais de um ano não é a receita perfeita para estragar tudo. Nossa, por que você acha isso? Ah, o destilado não acaba atropelando os outros sabores? Olha, atropelaria sim se fosse um barril de bourbon tradicional. Daqueles recém-esvaziados e super agressivos, né? Aham. É por isso que a escolha específica do light whisky é, assim, cirúrgica. Esse tipo de whisky costuma ser envelhecido em barris de carvalho usados ou não tostados. Ah, tá. Então ele cede muito menos peso de madeira e de fumaça, sabe? Permitindo que a doçura da Crystal Ale brilhe em vez de ser sufocada. É tipo uma marinada de cozimento extremamente lento, onde o tempo é a ferramenta que amacia os sabores mais ríspidos. Uma ótima forma de visualizar. A química desse envelhecimento é invisível, mas é brutal. Como que funciona na prática? Durante esses 13 meses, as variações de temperatura no armazém fazem a madeira do barril expandir e contrair. A madeira literalmente respira a cerveja. Sugando o líquido para os poros e expulsando de volta, né? Isso mesmo. Esse movimento extrai taninos macios e vai criando camadas de baunilha que integram aquele calor do álcool. Sensacional. E tem o fato de que os registros marcam o rótulo como em produção atualmente, o que indica que esse ciclo de barris é um esforço contínuo. É um trabalho colossal. E a comunidade reconheceu esse esforço técnico claramente, porque a nota média é excelente. São 4,17 pontos, baseados em 142 avaliações. E tem 156 registros no total. Exato. Mas aí a gente volta para nosso paradoxo. Se a nota é espetacular e o produto continua em produção, como a gente explica o fato de os dados mostrarem só um único registro de consumo no último mês? A matemática simplesmente não bate. É muito intrigante mesmo. São lotes tão minúsculos que ninguém acha a garrafa ou as pessoas simplesmente têm pena de abrir.
Então, os dados de consumo mensal denunciam um comportamento puramente de colecionador. Quando uma garrafa exige toda essa química de 13 meses na madeira, ela deixa de ser uma bebida casual, sabe? Ah, faz sentido. A baixíssima frequência sugere que essas garrafas estão trancadas em adegas climatizadas. Quem adquire uma, estoca como se fosse um ativo financeiro ou um troféu intocável. Que contraste definitivo, né? De um lado, meses de química intensa e orgânica ali no barril, E do outro lado, uma garrafa totalmente parada na prateleira. o que demonstra que, para esse nicho específico, o valor da bebida migra da degustação imediata para o puro potencial de guarda. Exatamente. Vira uma exclusividade extrema. Pois é, o que levanta uma questão final para quem acompanha o mercado artesanal. Quando um rótulo atinge um nível tão alto de aclamação técnica e demanda tanto tempo de maturação, o destino da alta cervejaria é deixar de ser uma bebida. É de se pensar, né? Fica aí a reflexão sobre se o futuro dessas criações tão complexas é acabar como obras de arte colecionáveis, acumulando pó e prestígio, em vez de cumprirem o propósito original ali no copo. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!